Glória a Jesus. Abra em sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Glória a Deus. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 10. Quem já encontrou o capítulo 10? Vou dizer o versículo agora. Vamos primeiro fazer uma oração. Nosso Senhor querido, é por intermédio da Tua palavra que recebemos a orientação, e é Teu Espírito que confirma no nosso espírito essa verdade. E aqui estamos nessa noite, Senhor, para nos realizar, sermos realizados no Senhor, pois sabemos que é no Teu reino há alegria e satisfação. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O versículo é o 17. Vamos ler? Amém. E voltaram os 70. Quantos? 70. Estão prestando atenção, né? E voltaram os 70 com alegria. Como foi que eles voltaram? Com alegria. Para essa sala de aula hoje está uma bênção. Que sala de aula maravilhosa. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo Teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Pelo nome de quem? Jesus. Muito bem. E disse-lhe: Vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder. Dá o quê? Poder. Para quem? Deus. Isso. Parece que algum aí não recebeu essa palavra, não. Vou repetir aqui para saber para quem foi que ele deu poder. Eis que vos dou poder. Para quem? Isso. Para eu. Isso. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, mas alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escritos nos céus. Onde é que seu nome está escrito? E por essa razão você tem que ter o quê? Alegria. Aplauda Jesus aí. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, por favor. Pode sentar. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas antes de eu entrar nessa mensagem. Hoje à madrugada, era 3h19, eu acordei, não me levantei, fiquei deitado, abri os olhos, olhei para o teto do quarto, e me veio em memória algumas coisas que foram relacionadas à minha aceitação a Jesus. A primeira coisa que veio à minha mente foi aquele jovem lá em Fortaleza, na Barra do Ceará, me parar
eu indo para um boteco tomar umas biritas, e ele ter me observado as minhas idas para aquele boteco e me parar e dizer para mim, falar umas coisas para mim e dizer que Deus tinha outros planos para mim. E eu lembrei disso. Depois eu lembrei quando a irmã Maria, que eu sei bem que o nome dela era Maria, de Itapipoca, ela diz: pai, quantos anos você tem? Quando é que você faz aniversário? Aí eu disse: e quantos filhos você tem? Também disse. Aí ela disse: pois até o dia de você cortar o bolo do seu aniversário, antes se converte você, converte a sua filha, converte a sua esposa, e antes de cortar o bolo, seus outros 2 filhos se convertem. Isso veio na minha memória. Veio na minha memória uma fala de uma pessoa que na época não era crente. Eu passei uma certa boca de noite, uma noitinha, passando de um bar em direção à minha casa. Eu passei em frente e eu vinha muito doidinho. E quando eu passei drogadinho, viciadinho, então ela olhou e disse assim: mas me dá uma pena tão grande no meu coração ver Epitácio desse jeito. Ela não era crente. A partir daí, a filha dela pegou essa palavra, ela era convertida, e foi me evangelizar, convidar para ir para a igreja. Ela conhecedora do problema que a gente vivia com a Emily, que tinha o câncer, e ela foi convidada para fazer essa campanha. E houve obstáculos para me ir. A roupa esquentou, houve uns obstáculos. Dia eu dizia que ia para o boteco beber, e houve esses empecilhos. Mas ela continuava. E veio uma também de muita importância. Eu cheguei de Fortaleza com a menina, disse: eu vou para uma igreja evangélica. E era uma sexta-feira, e eu fui para a igreja evangélica com minha filha. Como na sexta-feira era um culto doutrinário só para os crentes daquela igreja, eu cheguei, estava neblinando, o porteiro não me viu, eu entrei e me sentei ao lado de um conjunto de senhoras. E quando o homem percebeu que eu estava com aquela criança, ele sabendo que eu não era membro dali, que ele era porteiro, ele foi até a mim, perguntou o que era que eu estava fazendo, e eu, sem noção, disse assim: eu vim ver o negócio aqui, o negócio, né? Eu vim assistir o negócio aqui. Disse: hoje você não vai poder não. E eu saí de lá revoltado, falando, dizendo coisas, mas isso é comum. É comum, a gente não tem entendimento. Era um culto de doutrina, era só por membro da igreja. E isso pode acontecer até mesmo para nós crentes, aí visitar uma igreja, acontecer um evento assim, porque a gente não faz parte daquela comunidade, às vezes pode acontecer. Mas eu, na hora, eu fiquei muito revoltado. Mas a garota, ela não desistiu de me convidar. Aí eu fui na quarta-feira. Na quarta-feira eu fui assistir o culto. Aí era para retornar no domingo. Aí domingo eu bebi sexta, sábado e domingo, não fui. Na semana seguinte, como a campanha era numa quarta-feira, eu fui na quarta. Fui na quarta. Terminou o culto, vim embora. Aí ia haver um culto na quinta. Eu não lembro qual era a especialidade daquele culto na quinta-feira. E eu prometi que ia. Só que eu tive um aborrecimento. Aí, sem noção, fui beber. Bebi na sexta-feira. Muito na quinta-feira.
Eu já até falei que eu bebi 11 litros de vinho, cervejas, 11 cervejas e 6 burrinhos de cana, de 2 horas da tarde às 6 da noite. Era um alambique. Mas durante a noite eu meditei de ir na sexta-feira para o culto. E eu fui na sexta-feira. Aí fui na sexta-feira e eu fui determinado a aceitar Jesus. Isso porque sexta de manhã, quando eu saí de casa ressacado, eu disse para mim mesmo: amanhã eu vou aceitar Jesus, hoje à noite eu vou aceitar Jesus, não tem capeta nenhum que impeça. E eu aceitei Jesus na sexta-feira, dia 23 de junho. Glória a Deus. Então eu aceitei Jesus e me inteirei a participar dos cultos. E os cultos que nós assistíamos, eles tinham assim, eles tinham um sistema. Os cultos que a gente vai ouvir era falar da fé de Abraão. Isso aí, Josildo tinha uma Bíblia, notou. Em um ano foi pregado 23 vezes a mesma mensagem. A mesma mensagem, a leitura, os comentários que ele pregava com a apostilha. Esse era o culto, a fé de Abraão. Outro culto que era temático era a passagem o passar o sangue nos portais lá dos escravos no Egito, para que o mal não entrasse, o anjo do mal. Isso aí era, quando era tempo de Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tempo de Páscoa, a igreja fazia um cordeirinho pequenininho de EVA, e a gente colocava na geladeira com um imãzinho, que é para lembrar do Cordeiro Pascal e do culto. Outro culto que não tinha como faltar: o trigo e o joio. Esse aí era o culto doutrinário, o trigo e o joio. Agora, de todos esses cultos temáticos da igreja, o que me fundamentou foi esse aqui que nós lemos a leitura. Foi essa aqui que fizemos a leitura. Isso aqui foi que nós fizemos a leitura, foi o que fundamentou a minha fé, a minha vida cristã. A tal ponto dessa mensagem ela ter fundamentado a minha fé e a minha vida cristã, que com menos de 20 dias eu já tive uma ação e o discernimento da mensagem para orar pela Emily, que estava com câncer, para Deus fazer o milagre nela, e Deus fez. Com menos de 20 dias. Para você entender o poder dessa mensagem, o que essa mensagem ela é capaz de revolucionar um crente. Agora, essa mensagem ela só tem essa revolucionada para revolucionar o cristão. Ela tem uns princípios, e é justamente isso que às vezes está ausente na vida do cristão. Aí por isso não funciona. Jesus disse que Ele nos daria a chave do reino. Ele nos daria a chave. E tudo o que nós ligar aqui será ligado no céu. E essa mensagem, irmão, para fundamentar a vida de um cristão,
é preciso que a gente ponha em prática algumas coisas que é como chave para que nós alcancemos esses tesouros que Deus tem para nós. Você sabe que dentro desses princípios que nós lemos aqui, muitos cristãos ainda não vivenciou. Muitos cristãos não se reconheceu com essa autoridade que Deus o deu a ele. Muitos cristãos está na igreja, assiste culto, coopera, é bem comportado, é tudo bem, mas ainda não fez o reconhecimento dessa autoridade. E como é que prova que eu não recebi, eu não reconheci essa autoridade, desse princípio? Quando eu não tomo a iniciativa para orar, quando eu encontro alguém na minha casa, ou nas extremidades, ou em qualquer lugar, como eu não tomo a iniciativa de confiança e dizer, vou orar por você e Deus vai fazer um milagre. Então, essas pessoas que não cumprem o princípio, e esse princípio do reino de Deus, esses princípios, ele é acompanhado de fundamentos. E um dos fundamentos dentro da legislação do reino de Deus, porque o reino de Deus, a legislação de governo é como o governo humano. Tem a legislação. Isso pode, isso não pode, isso tem que ir para frente, isso tem que ir para trás, do mesmo jeito. Então essa legislação, dentro desse governo existe uma coisa chamada comportamento. E às vezes você é um cristão que não se comporta como cristão. Você diz que é cristão, você diz que é crente, diz que igreja que é, faz tudo direitinho, mas não se comporta. E qual é o comportamento de um cristão dentro desse princípio? É pôr em prática aquilo que Deus otorgou para a sua vida. E o que foi que Ele otorgou? Poder. E poucos deles usam isso, exercita isso. Ah, mas eu já orei. Foi. Aí desistiu. Não vai orar mais. Porque não funcionou na primeira oração. Você não está acreditando no que Deus está dizendo. Não é assim, irmão, que às vezes acontece? Então, esse poder, esse comportamento, como Paulo diz aos Coríntios, criei, por isso falei. E nós falamos porque nós cremos. E você, como cristão, às vezes não usa essa chave de poder, de fazer a declaração sobre a tua vida, mas pelo contrário, você, em vez de usar essa chave de autoridade da sua vida, você se diminui, você se menospreza, você baixa a estima, você não diz o que você é. Você não diz o que você é. Você não age como Deus diz que você tem que agir. Você não tem esse comportamento. E por isso, a chave não é ligada e você deixa de desfrutar os tesouros do céu que está a seu favor. Aleluia. O comportamento. Tiago diz assim: falai e assim procedei. A gente fala, mas não procede. Se Deus quiser, amanhã vai ser uma bênção. Deus quiser. Aí quando é de manhã, chega alguém e diz: mas as coisas estão ruins demais, cada dia é mesmo, é desse jeito, é de pior é pior. Isso não vai mudar não, o mundo vai se acabar. Olha, o seu comportamento para onde é que está indo? Você anula
Você quebra a chave, você empena a chave, que a fechadura não funciona. O que se fala é o que se crê, e como crê é como age. E viver essas experiências traz alegria no coração, irmão. Olha, eu vim de Fortaleza com a Emily, o motorista era Walton, um rapaz aqui de Tabuleiro, numa D20, e para cá de Cristais ele vinha correndo muito, e nós vinha, uma parte vinha da D20 e a outra parte vinha na caçamba da D20. Eu vinha na caçamba com a menina sentada nas pernas. Eu saí de Fortaleza, vinha para Quixadá, de Quixadá vinha para a Rússia, de Rússia para Tabuleiro. Muitas vezes eu urinei nas calças, porque o meu corpo adormecia da cintura para baixo, de estar sentado assim, com ele sentado nas pernas, eu sentado no chão com as pernas cruzadas, e ela sentada riada de mim. A perna adormecia, que eu urinava sem perceber. Não era fácil. Eu crente já. Aleluia. E vinha um crente também com nós, que era ali do Bar Vermelho, e esse crente foi o crente mais amaldiçoador que eu vi na minha vida. Ele fazia hemodiálise, mas não tinha uma vinda dele para ele não abrir a boca. Se o carro vindo devagar, ele dizia: não anda, é uma tartaruga, tomara que venham aqui por trás, dê uma bordoada e bota para correr. Ele só vinha, se corria muito, vai todo mundo. Aí ele dizia um palavrão, esse crente. E eu vinha com eles, eu vinha orando, eu vinha louvando de baixinho, confortando a Emily. E quando nós chegamos de Cristais para cá, eu tive uma visão, a roda dianteira do lado esquerdo caindo. Assim falar e assim proceder. A Bíblia diz: se eu creio, se eu declaro, é porque eu creio. Eu tenho que viver essa experiência, eu acreditar. E você pode ter certeza que muitos de vocês já viveram alguma experiência que não levou à frente, porque vocês não creram. E o carro, aí eu comecei a bater na lataria, pá, pá, pá. Eu vinha pelo lado do motor e: Valdo, pare, eu pá, pá, pá. E o crente xingando, e eu pá. Aí ele botou a cabeça fora e falou: encosta, ele encostou. Quando ele puxou o carro para acostamento, a roda caiu aí. Foi embora de mata dentro. A roda caiu. Caiu, ponta do eixo bateu no chão, já ia parando e sustentou. Então, irmãos, Deus, Ele nos outorgou, Ele nos deu a chave para a gente ser funcional. Mas a maioria dos cristãos, ele vive uma vida totalmente natural. Se tiver de acontecer, acontece. Porque ele não crê, porque ele não acredita. Porque você vê a bagunça que existe no meio de certo segmento religioso, principalmente quando se trata de movimento do Espírito Santo. Eu não acredito. Bom, você não acredita naquelas marmotas, tá certo, eu também não acredito. Mas isso não é impedimento para você buscar o Espírito Santo para a sua vida, para a sua realização, para as suas convicções, para as suas escolhas, para ter a sabedoria, para ter uma unção diferente, para ter o favor de obedecer a Deus, para poder enxergar aquilo que a sua mente e o seu olhar não conseguem enxergar. São chave. E a igreja fica quieta. Eu lembro de uma vez, numa reunião do meu primeiro ministério, alguém fez essa crítica com o pastor, porque o pastor não fazia esse movimento, porque outra igreja vizinha lá fazia.
Aí o pastor veio perguntar para mim. Eu disse: pastor, isso já está dizendo, é movimento. A nossa intimidade com Deus é pessoal. Não precisa juntar um rolo de gente para ficar gritando, pulando. Não, você quer? Quero. Então, Jesus me disse: entra no seu quarto, fecha as portas e vá orar. Fecha a porta. Jesus, eu tenho uma ansiedade, eu tenho um desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho vontade de ter espírito de revelação, de visão, para que eu possa, eu quero ter o dom da fé. Entra lá e peça. Não precisa de multidão, não. Está em você querer se assumir naquilo que Deus lhe propõe. Então, o comportamento. Outra coisa, irmão, a linguagem. O reino tem uma linguagem. Começa pelo dogma de cumprimentação. Para algumas denominações, paz do Senhor. Para outras denominações, paz de Deus. A outra denominação, paz seja convosco. Para outras, como aqui, a graça e a paz. Para outras, paz de Cristo. É uma linguagem. É uma linguagem. Aleluia. Mas essa linguagem, irmão, não é uma linguagem, o dogma é da igreja. Mas a linguagem é universal, não é só para crente. A graça e a paz, irmã Elane. Não. A paz do Senhor, irmão. Não. Isso é uma linguagem de bênção. É para você chegar no lugar e dizer: bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É a linguagem. É a linguagem do reino. Começa por isso. Olha, nós somos do Ceará. Nós somos dessa cidade. Se você for prestar atenção, a cultura daqui tem uma linguagem que a gente, quando está fora, diz: ah, você é de tal lugar. Eu vim de crediário, andar nas comunidades, e em cada comunidade tem um jargão. As pessoas daquela comunidade têm um jargão costumeiro a dizer uma palavra. E a gente ouve lá no Sapé, município de Limoeiro, o povo de lá é assim. Se você disser assim: bom dia, aí ele imediatamente diz: me diga um dia que é ruim. É o costume deles. Eles têm sempre uma resposta. Então é do Sapé. O Sapé é quem responde. Os antigos dizem assim: o pessoal do Sapé responde em cima da língua. É a linguagem. O reino tem essa linguagem. E essa linguagem é profética. Ela vai se ligar com Deus. Vai se ligar com a jurisdição do reino de Deus. Mas a gente, em vez de amanhecer o dia, ou durante o dia, utilizar a linguagem, a mulher amanhece o dia e diz: tudo bem, amor? Ou o marido diz: tudo bem, amor? Tem nada bom nesse dia. Amanheci toda à esquerda, amanheci toda atravessada. Ai, já começa a desfazer, a desmerecer. Graças a Deus, está uma benção. E vai melhorar. Vai melhorar. Você acredita que, mediante as circunstâncias que a gente vive, que tudo rema ao nosso contrário, aqui nesse círculo da terra, tudo gira ao nosso contrário, irmão. Porém, a Bíblia diz que Deus sopra a nosso favor. Então, pode estar ruim, pode estar difícil, mas Deus está te levando em frente. Aleluia. E isso você tem que entender, ter essa chave, porque senão você vai andar um com os outros por aí. Glória a Deus.
a linguagem, a palavra. A palavra. A palavra, ela tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. O que é que você tem de palavra dentro de você? Qual é a palavra que você tem dentro de você? Qual é a palavra? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por que no coração? Porque é do coração que procedem. A boca vai falar do que o coração está cheio. Por que é que eu conversando com as pessoas só falo mais assim? É igreja, é crente, é Bíblia, é versículo, é história, é culto. Por que é? É por quê? É porque é o que eu tenho. Se você for falar de vaquejada, se você for falar de... Você não vai conversar muito tempo comigo, não. Não vai conversar muito tempo, não. Porque eu não tenho. Eu tenho isso aqui. Pergunte... Onde é que está escrito isso na Bíblia, pastor? Que eu vou dizer. Mas se você perguntar, pastor, você viu que passou isso aí no jornal? Vi não. Você soube do que aconteceu ali? Não, soube não. Não me interessa, não faz parte. Não faz parte da minha vida. Não faz parte. Eu vou ter informação quando casualmente a informação chega a mim, mas eu me interessar para ficar sabendo? Não. Aí, em vez de você guardar a palavra, você fica guardando no cielo, amanhece o dia, liga o jornal, liga para saber só coisa ruim. Aí como é que você vai ter alguma coisa boa dentro se só tem coisa ruim? Louvado seja Deus. Então Jesus disse: olha, vocês vão. Eles foram e voltaram com muita alegria, com muita satisfação. Porque é isso, irmão, que traz a nossa vida, é alegria e satisfação quando a gente cumpre o que Deus determina, porque você vai ver as realizações. Você vai ver realizações. Aquela experiência você vai viver. Quantas experiências eu não já vivi? Expulsar demônio. Alguma vez você já tem esse comportamento de chegar numa casa, tem uma pessoa mesmo, não, deixa que eu vou orar aqui em nome de Jesus. Pôr as mãos, vou orar, vou repreender, porque Jesus está em mim, eu tenho autoridade. Dizer o que a Bíblia diz que deu a você. O que vai confirmar essa convicção, irmão, na hora que o demônio dizer: eu lhe conheço, eu não lhe respeito, não obedeço, não. Aí é a hora de você. Eu já contei um testemunho, irmão, que eu dirigi uma pequena congregação de umas 60 e poucas pessoas, e eu fui fazer uma oração de libertação. E tinha chegado uma moça de Minas Gerais. Uma moça assim de 1,90 m, muito bonita. Ela não era crente. Veio para entrar na fila para orar. Era eu, a Emily, pequenininha, e um irmão que tocava. O irmão assim, e eu na fila. Ela ficou assim uma distância. Quando eu fiz assim, ela tombou. Eu imediatamente, para não ver ela cair de frente, aí o que aconteceu? Meu nariz encaixou mesmo no meio do seio dela. Um seio cheiroso. Na mesma hora, Satanás, você não tem um pingo de autoridade sobre mim, seu pecador nojento. Ele esculhambou na hora ali. Porque eu cheirei os peitos da moça, assim o colo, e eu senti, era cheiroso. O irmão que estava tocando olhou para mim, ficou com os olhos regalados, os olhos muito verdes, muito grandes, assustado.
Imediatamente eu disse que a palavra diz: não pequei, filhinho, mas se pecar, tem um advogado. Reconheça o pecado, você tem o perdão na mesma hora. Eu fiz a oração, porque eu creio que eu recebi, e na minha falha eu não vou perder não, vou recuperar aquilo ali. E na mesma hora, agora diga que não sai, você vai sair, em nome de Jesus. Pronto, a moça foi liberta. Aleluia. Então são provas. Orar por uma pessoa para ressuscitar, orar por uma pessoa para enxergar, orar por uma pessoa para deixar de ser paralítico, tudo isso eu já vi essa experiência, irmão. Tudo isso. Agora, irmão, eu vivi essa experiência por quê? Porque eu fui fazer. Eu fui agir naquilo que a Bíblia diz que é para mim crer. Um certo ministério me perguntou, Deus estava me usando nessa área, aí não quiseram que eu fizesse mais trabalho, porque uma hora podia não dar certo, aí manchava o nome da igreja. Aí na reunião ministerial me chamaram: irmão, você nunca falhou nas suas orações? Eu disse: é o que mais acontece, é falhar. Mas não é porque na minha oração eu falhei que eu vou deixar de crer que Deus faz, e nem eu vou deixar de orar por causa da minha falha. Porque se Deus dependesse de fazer algo para as pessoas, dependesse de mim, exclusivamente de mim, nada acontecia, porque eu não tenho mérito nenhum. Então esse é um posicionamento, irmão, de uma chave do reino. Aí ele diz: alegrei-vos, não somente porque você ordena os demônios e eles se submetem, mas alegrei porque seu nome está escrito aonde? Por fato do seu nome estar escrito no céu. O que é que pode trazer uma tristeza que anule isso? Está muito doente, pastor, eu estou muito mal. Vai anular a alegria que seu nome está no céu? Ah, eu estou com medo de morrer. Aí vai anular a alegria de você estar no céu, seu nome? Não, irmão. Senhor, o Senhor colhe o seu, o fruto chega a um ponto que amadurece. Eu não tenho domínio sobre mim, por isso que eu estou aqui. Se é a minha vez, me ajeito para me ir embora. Agora, se quiser mais um dia, é com o Senhor. É com o Senhor. Vocês imaginem, depois que vocês congregam comigo, quantas as vezes eu não já saí daqui e a notícia correu: eita, o pastor Epitácio dessa vez, rapaz, o negócio é feio. Eu encontro pessoas. Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa, não acredito, mas rapaz, quando você morrer, que saia a notícia, ninguém vai acreditar não. Um crente, amigo meu: pai, eu não acredito não. Cara, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Abriu o celular e disse: não é você? Eu disse: é. Quando foi isso, Epitácio? Eu disse: em janeiro. Rapaz, meu Deus do céu. E você está desse jeito, bonzinho? Estou bonzinho. Você sabe quem é que eu me apego nessas horas? Para quem é mais antigo aqui no ministério, lembro quando eu voltei de Fortaleza, muito mal, quem estava fazendo reforma aqui, e eu, operador do coração, eu pulava daqui para baixo e dizia: irmão, você não precisa se preocupar não,
que se eu cair ali no asfalto e um rolo compressor passar por mim, faz igual aquele desenho do Chaves, mas seu Madruga. Com um pedacinho eu me levanto. E alguns de vocês ficaram assustados porque eu fazia aquilo. Se preocupe não, irmão, que eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Essa promessa não passou ainda não, irmão. É por isso que eu retorno. É porque a promessa não passou. No dia que eu for e não voltar, diz: pronto, findou a promessa do pastor Epitácio que Deus prometeu, agora acabou. Seus dias, meu irmão, estão determinados no Senhor. E no dia que chegar a determinação, você pode botar aquela máscara para fechar os olhos e ficar escuro, se trancar num quarto vedado, fugir para lá, para cá, adianta nada. Seus dias estão contados no Senhor. Aleluia. Então, vamos revestir de autoridade, vamos fazer o que Deus nos orienta e vamos nos alegrar, porque o nosso nome está lá escrito. Você sabe, tem algumas traduções da Bíblia assim: o seu nome está arrolado. Aqui está escrito só, mas tem algumas traduções que dizem: seu nome está arrolado no céu. Você sabe o que significa isso? Correu um processo. O seu nome foi apresentado para botar no livro, mas correu um processo judicial. Foi arrolado até bater o martelo e dizer: pronto, agora pode botar o nome dele aí. Aleluia, glória a Deus. Você já imaginou, irmão, quantas acusações o inimigo não fez a nosso respeito? Antes o nosso nome está escrito lá. Aleluia. Mas você não está desamparado, irmão. Jesus é o nosso advogado. Aleluia. E está lá nos defendendo. Arrolado nos céus. Processo judicial está lá. E discussão. Vamos fazer a votação. Pode botar o nome dele aqui no livro? Não, não pode, porque tal dia, tal. Aí lá vai, foi arrolado. E você sabe qual é o veredito? O veredito desse arrolamento. A Bíblia diz que o sangue de Jesus chalpiscou as nossas vestes. A prova é essa, está aí. O sangue do Cordeiro chalpiscou a veste. Pode botar o nome dele aí? Pode botar o nome dela. Aleluia. Está lá, irmão. Então nós vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, mas não esquecer que a satisfação e a alegria do reino é justamente o final, porque é lá que vai haver a chamada para você receber a liberação de um redimido para sempre. Aonde você está redimido é você não ter mais conta, não ter mais culpa, não ter mais dívida, não ter mais preocupação. Tudo, o céu é iluminado pela glória, não tem negócio de pagar energia, é tudo maravilhoso, irmão. Aleluia. Foi essa mensagem que me chamou a atenção. Bom, se Deus está me dando o direito de eu me responsabilizar por mim, tem por que esperar não, meu amigo. Vou orar. É preciso fazer um jejum, vou fazer. É preciso fazer, vou fazer. Não, isso aqui não é preciso fazer, então eu não vou fazer. Pronto. É simples, irmão. Pastor, me diga como é que eu faço para eu me encaixar nisso aqui bem direitinho. Simples. Escolha. É só você escolher. É só você decidir. Porque isso aqui foi decidido por Deus em um ato de amor para poder Jesus consumar por nós. Agora é nós
que decidimos, que escolhemos e decidimos abraçar a esse amor. E independente de circunstância, estou firme. Estou firme. Não tenho medo, não tenho susto. Estou garantido pelo Senhor. O que for de lucro é saldo. E o que for de perda é esterco. Porque minha vida é do Senhor. Pronto. Amém. Aplauda Jesus com alegria.